Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe na tua graça, bondade e misericórdia na exposição da tua santa palavra, e que os nossos corações a recebam com temor, com fé, sob a autoridade do Espírito Santo do Senhor e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em um depoimento que ele prestou, ele falou que foi vencido pela promiscuidade existente na política. E ele falou de um poder mais forte do que ele, que o levou aos crimes cometidos. Naturalmente, crimes que estão sendo esclarecidos e que receberão a punição que deve receber, ou que merecem. Mas, irmãos, tomando essa palavra, ficamos a pensar como o ser humano tem sido vencido pelo mal que permeia a sociedade, que está aí em todos os campos. Desde aquele momento em que nossos primeiros pais se apartaram de Deus, se afastaram do Senhor, os mesmos têm sido, o ser humano de forma geral tem sido constantemente vencido pelo mal, vencido pela violência, vencido pela mentira, vencido pelo ódio, vencido pela indiferença, vencido pela incredulidade, vencido pelo apego às obras do mal. Graças a Deus que por meio do Senhor Jesus, Deus está trabalhando para que nós possamos participar da santidade divina e não do mal semeado entre os homens e presente no coração do ser humano. Esse texto bíblico nos mostra muito disto. Uzias foi rei sobre a nação de Israel, reinou durante 55 anos. O reinado de Uzias foi um reinado abençoado, foi um reinado próspero. A nação estava bem, a nação vivia em paz, grandes conquistas. Entretanto, o coração deste homem se elevou, se encheu de orgulho. Ele quis usurpar uma função sacerdotal quando entrou no santuário de Deus para oferecer diante de Deus o incenso, o que não lhe era permitido, mesmo sendo rei, mesmo sendo um rei próspero e abençoado. No livro das Crônicas, segundo livro, 26:16, assim resume: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Uzias foi tomado de lepra e morreu em consequência deste ato. Quando Isaías visitou o templo, ano 739 a.C., o trono estava vazio porque o rei havia morrido. Uma morte tão drástica. E foi nestas circunstâncias que Isaías obteve uma visão extraordinária no templo,
em uma manifestação da santidade de Deus a Isaías. Ali ele teve um encontro com o Senhor, teve os seus pecados perdoados e foi vocacionado como profeta. Nós podemos dizer que Isaías teve a bênção de participar da santidade de Deus. Meus irmãos, mediante Jesus, nós trabalhamos para que possamos participar a cada dia mais da santidade de Deus. Quando nós falamos santidade, existe uma distância entre nós e o Senhor, em função desta perfeição divina. Não apenas uma distância entre nós e Deus, mas também no Senhor há aquela perfeição em todo o seu ser, em todos os seus atos, diante dos diversos pecados existentes em nós, diante de tantas fragilidades no campo espiritual e moral, em Deus perdura a perfeição absoluta. Como pode um pecador, como pode pecadores como nós participar da santidade que existe em Deus? Se existe uma distância tão grande entre nós e o Senhor, como nós podemos participar desta santidade do Senhor? Meus irmãos, esse texto vai nos mostrar alguns passos necessários. E o primeiro que se destaca aqui é algo que geralmente nós não gostamos. Geralmente nós não gostamos de ser confrontados. Quantas vezes na história dos reis de Israel, eles diziam para que os profetas falassem apenas o que era bom para eles ouvirem, que os profetas trouxessem apenas notícias boas, porque eles não queriam ser confrontados. Mas, irmãos, ser confrontado pela palavra de Deus é a maior bênção que existe para a nossa vida. Porque a confrontação é o primeiro passo para que nós possamos participar da santidade de Deus. E foi isto que aconteceu na vida de Isaías. Ele foi confrontado pela visão que ele recebeu ao entrar no templo. Afirma este texto bíblico que ele viu um trono que estava ocupado. Se o trono da nação estava vazio, o trono de Deus estava e está ocupado, porque o Senhor permanece em seu reino de geração a geração. A autoridade e a glória de um rei, de um reinado naquela época, era percebido pelo tamanho das vestes do rei. E afirma aqui que as vestes do Senhor enchiam todo o templo, mostrando que aquele alto e sublime trono que estava acima de todas as coisas estava ocupado, e estava ocupado para aquele cujas vestes enchem todo o templo, abarca todas as coisas, porque não há nada que escapa ao reino do Senhor nosso Deus. Quantas vezes nessa vida nós deparamos com situações que vão além dos nossos recursos, do nosso poder para resolver. Mas o Senhor em seu reino está acima de tudo. O reino de Deus permanece para sempre. Nós temos aqui um anúncio do que nós vemos em Apocalipse, quando apresenta o reino do Senhor e o Senhor assentado em seu trono para todo o sempre. Serafins voavam.
O próprio nome serafins indica aqueles que queimam. Havia um ardor espiritual entre os próprios anjos, em função da presença do Senhor enchendo todo o templo. E os serafins voavam, contando com 6 asas. Com 2 asas, eles voavam, indicando o serviço. Com 2 asas, eles cobriam os pés. E com 2 asas cobriam o rosto. Não precisamos muito esforço para perceber que 4 asas se referia à adoração. Cobriam o rosto porque não podiam contemplar toda a glória de Deus que enchia o templo. Cobria os pés, porque eram indignos de caminhar em direção a Deus, mas estavam ali para servir ao Senhor. E os serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A repetição por parte dos serafins mostra a santidade de Deus de forma superlativa, tal a grandeza do Senhor que enchia o templo, enchia a nação e enche toda a terra. Essa visão confrontou Isaías, que entrou no templo, entendendo que o trono estava vazio. Entrou no templo carregando seus próprios pecados. Mas ele contempla Deus que é santo, Deus que está presente, Deus que é digno de ser adorado, bendito e louvado. Meus irmãos, foi a partir deste ato em que Isaías foi confrontado, é que ele deu o primeiro passo para participar da santidade de Deus. Nós devemos ler a Bíblia. Nós devemos adentrar ao templo para o momento de culto. Antes mesmo de querermos ouvir uma boa música, cantar uma boa música, ouvir uma boa palavra, nós devemos pedir: Senhor, eu preciso ser confrontado pelo Senhor. Porque só participamos da santidade se somos confrontados. Porque quando confrontados, sobressaem os nossos pecados e nós nos humilhamos diante do Senhor. O Senhor nos confronta quando nós conseguimos olhar para o Senhor. Isaías não foi confrontado olhando para a nação, não foi confrontado olhando para a situação política da nação, não foi confrontado olhando para a situação religiosa da nação, não foi confrontado olhando para as outras nações que poderiam significar ameaça para Israel. Ele foi confrontado quando ele olhou para o Senhor. O Senhor nos confronta, irmãos, não para nos destruir. O Senhor nos confronta não para nos maltratar. O Senhor nos confronta para a nossa cura, para o nosso restabelecimento. Por isso, a nossa oração deve ser: Senhor, eu quero ser confrontado pelo Senhor em todos os meus pecados. Mas, irmãos, além de ser confrontado, nós observamos aqui que nós participamos da santidade de Deus quando nós somos também quebrantados. Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido.
ele reconheceu o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus amados, ali estava um homem que se quebrantara diante do Senhor. E é passo indispensável para sermos sarados. Quando o Senhor disse para Jonas ir a Nínive, anunciar, pregar a cidade de Nínive, dizendo que destruiria aquela cidade. Meus irmãos, a palavra diz que houve um quebrantamento na cidade de Nínive. O rei proclamou jejum, vestiu-se de pano de saco, de cinza, uma expressão de quebrantamento. O Senhor não destruiu Nínive, porque o Senhor encontrou ali corações que se quebrantaram diante dele. Nós precisamos de quebrantamento. O rei Uzias entrara no santuário, cheio de orgulho, mas o rei foi morto. Agora Isaías percebeu que não é entrando no santuário cheio de orgulho que participa-se da santidade de Deus, mas é se colocando com o coração quebrantado é que nós podemos participar da santidade de Deus. Queira Deus, irmãos, que todos nós saibamos o que significa nos humilhar diante do Senhor. Cantamos: quebra-me, faça de mim um vaso novo. Para sermos vasos feitos e moldados conforme Deus quer, nós precisamos ser moldados, quebrados e moldados por Ele. Quebrantamento é uma necessidade nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que querem participar da santidade do Senhor. Encontramos no Novo Testamento um Pedro cujo coração era quebrantado. Os judeus olharam para Pedro e reconheceram que ele andou com Jesus e os demais apóstolos andaram com Jesus. Entretanto, uns dias antes, Pedro havia dito que mesmo que todos se escandalizassem de Jesus, ele jamais. Mas depois que Pedro negou o Senhor Jesus, ele se mostrou um homem de coração quebrantado. O Senhor Jesus lhe pergunta: Simão, tu me amas? 3 vezes o Senhor Jesus pergunta, ao que Pedro responde positivamente. E a partir daí nós encontramos um Pedro que anda diante de Jesus com o coração quebrantado, que participa da santidade de Deus. Confrontados, coração quebrantado, mas também purificados. Afirma a palavra que um dos serafins tomou uma brasa que tirara do altar, voou, tocou nos lábios de Isaías e disse que o pecado dele foi tirado. Meus irmãos, a iniciativa em tirar, em purificar, procede de Deus. Não foi nenhuma obra, nenhuma penitência, nenhuma oração, nenhuma reza, mas um ato poderoso do Senhor que veio até Isaías e tirou o seu pecado. Depois que ele foi confrontado e quebrantado. Meus irmãos, o Senhor Jesus veio da glória até nós, derramou o seu sangue para que os nossos pecados sejam tirados.
A brasa que fora tirada estava no altar. O altar remete a sacrifícios que apontavam para um sacrifício maior de Jesus, sacrifício este que foi feito na cruz. Nós não podemos participar da santidade de Deus se não formos perdoados, purificados pelo Senhor. Há uma distância entre nós e Deus. Há uma separação entre o homem e Deus. Só podemos ser aproximados por meio de Jesus. A bênção maravilhosa é que a palavra de Deus afirma que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque toda iniciativa procede do Senhor. Já veio do céu a brasa capaz de tirar os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E graças a Jesus nós podemos participar da santidade de Deus, participar do amor de Deus, do poder de Deus, da direção de Deus, da proteção do Senhor, da comunhão com o Senhor. A participação na santidade de Deus se dá quando somos confrontados, quebrantados, purificados. E isto resulta no que nós vemos aqui: prontidão. Meus irmãos, Isaías entrou no templo vazio, desorientado, perdido. Mas diante desta experiência em que ele participou da santidade de Deus, tudo mudou na vida de Isaías. A sua visão mudou. O seu propósito mudou. O Senhor diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se mostrou pronto a ir à nação. Ele se mostrou pronto a anunciar aquela nação. Ele compreendeu: se a nação vivia um problema político, se a nação vivia problemas religiosos, porque o rei morrera, e morrera quando quis usurpar uma função religiosa. Se havia crises na nação, Isaías entendeu que a nação precisava, antes de mais nada, de participar da santidade de Deus. E ele estava pronto a ir àquela nação. Ele estava pronto a ser boca de Deus naquela nação. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas, irmãos, Isaías nada poderia fazer por aquela nação se primeiro ele não participasse da santidade de Deus. Mas participando da santidade de Deus, era inevitável Isaías ir à nação. Participação na santidade de Deus nos leva e nos impulsiona, gerando uma prontidão em nós. Prontidão para quê? Prontidão para chegarmos em nossos lares e trabalharmos as nossas famílias com amor, com fé, com esperança e com cuidado familiar. Prontidão para nos colocarmos junto à nossa igreja, dizendo: eu quero servir ao meu Deus aqui nesta igreja. Prontidão para olharmos a nossa sociedade e dizer: eu quero ir ao mundo, repartindo a santidade de Deus com este mundo. Prontidão para, no nosso campo vocacional, vivermos a presença do Senhor e sermos bênção para as pessoas que nos cercam e são abençoadas por meio das nossas atividades e do nosso trabalho. Quando nós participamos da santidade de Deus, nós somos preparados e equipados
a esta prontidão que nós vemos aqui em Isaías. Mas talvez nós possamos dizer: vivemos em um mundo tão ímpio, vivemos em um mundo tão pecador, há problemas por todos os lados, qual a diferença nós podemos fazer? Meus irmãos, antes de sermos pragmáticos, antes de acharmos que os resultados é que interessam, observamos aqui que o Senhor enviou Isaías. Isaías pregaria, mas as pessoas não se converteriam. O versículo de número 9 diz: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Meus irmãos, o objetivo da mensagem de Isaías era a glória de Deus. Nós devemos ter prontidão para glorificar o Senhor. O Senhor usará a nossa prontidão conforme a vontade, conforme o querer dele, mas é fato que ele será glorificado através da nossa prontidão. Nós vivemos uma época de preocupação com a nossa nação, de preocupações diversas com a própria cidade, de preocupação com as famílias. Meus irmãos, a participação na santidade de Deus é o caminho para nós. Foi o caminho que o Senhor apontou para Isaías quando ele entrou no templo. O trono estava vazio, a nação estava em crise, problemas políticos e religiosos. Mas Isaías foi confrontado porque percebeu a glória, o reino, a santidade, a pureza, a perfeição de Deus. E diante deste ato, ele foi quebrantado, porque olhou para dentro dele e se humilhou diante do Senhor. Ele foi purificado, foi perdoado. Agora ele estava apto e preparado pelo Senhor para fazer diferença naquela nação. O Senhor Jesus nos chamou para sermos luz do mundo. Nós podemos ser luz se nós temos a luz de Jesus na nossa vida. Nós podemos ser luz se nós participamos da santidade de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que possamos participar da santidade do Senhor, vivendo esta santidade em nosso dia a dia, em nossas famílias, no seio da igreja e por onde nós andarmos. Assim o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças porque tu és glorioso, o teu reino permanece para sempre. E nós te agradecemos porque por meio de Jesus o Senhor nos concede a graça de participarmos da tua santidade. Abençoe a tua igreja, Senhor, trazendo também a exemplo do que o Senhor fez com Isaías, o teu perdão, a purificação do Senhor, e que assim o Senhor nos use conforme o teu querer para a glória do teu nome. Abençoe as nossas vidas no decorrer desta semana, concedendo-nos proteção e livramento, concedendo-nos também corações alimentados pela palavra, pela oração, pela dependência do Senhor, pelas atitudes de fé, de descanso nos teus cuidados. Aos irmãos atribulados, dê-lhes refrigério, que a tua companhia sustente e fortaleça cada um dos teus servos. Pois oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém.